Você descobriu que um dos herdeiros pegou o dinheiro em conta bancária sem autorização dos demais. E agora? O que fazer? É chamar a polícia? Entrar com a ação judicial? Você perdeu o seu direito? Como fazer nesse tipo de situação? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar passo a passo de como se proceder diante desses casos. Olá, meu nome é Silas, sou especialista na área dos inventários. E hoje nós vamos falar sobre uma situação bem delicada e que infelizmente acontece com bastante frequência, que é quando um herdeiro pega algum valor em conta bancária sem autorização dos demais e sem autorização do juiz. Como que a gente pode proceder nesse tipo de situação? Mas é importante a gente entender que o inventário ele é a única forma de poder movimentar essas contas bancárias. Se de alguma forma o herdeiro ou os herdeiros estão movimentando essa conta bancária, estão fazendo isso de forma irregular, porque a legislação nos diz que para a movimentação de conta bancária ou de qualquer bem ali do inventário, necessariamente você tem que fazer um inventário. O inventário é a forma legal que você tem para poder movimentar essas contas bancárias. E se estiver fazendo, repito, está fazendo de forma irregular e passível, dependendo dos casos, de uma sanção disciplinar, uma sanção do juiz a definir o grau de lesão que talvez um daqueles herdeiros cometeu em desfavor dos demais. E quais as consequências para aquele herdeiro que movimentou a conta bancária sem nenhuma autorização? E a primeira eu já te falo, processo de inventário que vai ser demorado, até porque vai ter litígio entre os herdeiros. E esse herdeiro que pegou valor na conta bancária sem nenhum tipo de autorização, ele pode ser processado, inclusive com pedido de danos morais e materiais se houver, se for o caso. Além desses três, ele pode ser responsabilizado também, e vai ser responsabilizado para que devolva aqueles valores, porque senão ele vai estar prejudicando os outros herdeiros. E se ele não devolver espontaneamente, o juiz faz coercitivamente. O juiz vai lá e manda penhorar nas contas bancárias dele, porque ele foi espertinho, pegou o dinheiro que estava lá e agora os outros herdeiros estão sendo prejudicados. Então o juiz vai mandar ir lá na conta bancária dele e pegar o dinheiro e devolver. E nos casos mais extremos, que já é o quinto ponto, que eu posso mostrar para vocês aqui, de consequências de pegar esses valores em conta bancária sem autorização, é nos casos mais extremos que o juiz identificar que há ali uma má-fé daquela pessoa, daquele herdeiro, fraudar ou de prejudicar os outros demais herdeiros, que o juiz pode até excluir ele da sucessão. É um caso de exceção que eu acabei de falar? Sim, é exceção, mas pode acontecer? Também pode, porque está previsto na legislação. No caso aqui, o juiz sempre vai dar conversar, vai oportunizar a parte a informar por que ela pegou aquele valor sem anuência de ninguém, sem informar ninguém, nenhum dos herdeiros. E aí talvez até a parte espontaneamente devolva o valor e ache uma forma para poder resolver de forma mais harmoniosa. E aí o juiz não vai para esse lado mais a exceção, mas para que o herdeiro não seja excluído dessa sucessão. E o que fazer nesse tipo de situação? Como resolver esses problemas do herdeiro que pegou o valor ali no banco e não informou aos demais, nem ao juiz? Eu vou te responder essa pergunta com um caso aqui do nosso escritório. Recentemente, a gente se deparou com uma situação dessa e a gente sentou, reuniu e pensou em algumas formas. Dentre algumas que a gente viu, algumas já não compensavam. Por exemplo, entrar com ação judicial. A gente não quis ir por esse caminho. Por quê? Porque o processo ia demorar mais e o cliente não quer que o processo demore. O cliente quer que o processo ande mais rápido. Então a gente já descartou essa possibilidade. A segunda possibilidade seria de conversar. A gente tentou também essa possibilidade, só que não deu certo. A gente até tentou colocar as duas partes, mas enfim, essa parte também foi descartada. E a terceira opção aí foi peticionar no próprio processo de inventário. Por quê? Porque naquela oportunidade havia R$200 mil que aquele herdeiro tinha pego. Então o que a gente fez? Falou, juiz, ele pegou R$200 mil aqui. Então eu quero o seguinte, na hora da divisão, cada um aqui que vai receber o seu quinhão, o dele você deduz 200 mil e distribui para os demais herdeiros, porque aí ninguém vai ficar prejudicado. Ele já pegou o dele e os demais que não ficarem prejudicados, não pode ficar prejudicado, vai pegar a cota parte dele e vai distribuir entre esses aqui. E a gente resolveu esse problema. Ou seja, o inventário que poderia se arrastar mais ainda com a ação judicial, a gente saiu dessa opção, ficou no próprio inventário, só pediu para que aquela parte dele fosse distribuída entre os outros herdeiros, até porque ele já tinha pego algum valor, e o processo finaliza mais rapidamente. E o cliente, com certeza, vai estar satisfeito. E é o que a gente tenta sempre fazer, é que o processo reduza o tempo dele. Nesse caso aqui, é claro que a gente não gostaria que chegasse a isso, que os herdeiros
herdeiros, né, pegar esse valor. A gente gosta que o certo de se fazer, como já falei anteriormente, é fazer o processo, pedir a liberação para o juiz ou pedir a liberação para os herdeiros, se for tiver em comum acordo, para que esses valores ali sejam partilhados, ou se for para pagar alguma despesa, né, que esse valor esteja à disposição, que alguém dê essa autorização. Mas quando não dá, a forma que a gente encontrou e que foi mais rápido, mais viável para o nosso cliente também e para os demais, para ninguém perder, foi peticionar no próximo processo de inventário. Assim, resolvendo o problema do nosso cliente, e eu tenho certeza que pode ser o seu também aí. Talvez seja dessa forma, você consiga resolver e terminar esse processo da forma mais rápida possível. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, se inscreva, deixe seu like, curte e compartilhe. E até o próximo vídeo.